pessoal conectado na fé, tudo beleza? Opa, tudo certo. Prontos para mais uma conversa? Com certeza. Sabe, pensando aqui, Deus está sempre nos dando o alimento, né? Para a alma, para o corpo. É verdade. Tanto físico quanto espiritual. E aí, inspirado no evangelho de hoje, fica aquela pergunta, né? Se a palavra de Deus fosse uma semente, onde será que ela está caindo na nossa vida, hein? Em que tipo de terreno? Boa. Essa é a questão central hoje. E as leituras, olha, se encaixam perfeitamente nisso. Conta pra gente. A gente começa lá no Êxodo, capítulo 16. O povo de Israel, nossa, mal saíram do Egito, tão no deserto, e já bate a fome, a reclamação. Impressionante a memória curta, né? Já esqueceram da libertação. Pois é, mas Deus, com aquela paciência, ele ouve e manda. Manda codornizes, manda o maná, o tal pão do céu. E a reação deles? Memão, tipo, que parada é essa? Mostra a providência vindo, sabe, mesmo com a murmuração. Uhum. E o Salmo Responsorial 77, ele meio que continua essa ideia, né? Exatamente. O refrão é direto. O Senhor deu o pão do céu como alimento. Reforça a bondade de Deus. Mas também mostra a dificuldade do povo em confiar, né? Sim, total. Lembra que eles duvidavam se Deus podia mesmo preparar uma mesa no deserto? Poxa, quantas vezes a gente não faz parecido, duvidando que Deus pode agir na nossa confusão, no nosso deserto particular? É bem por aí. E essa questão de como a gente recebe o presente de Deus, isso leva direto para a parábola do semeador, lá em Mateus 13. Ah, clássica. Jesus contando a história. Isso. A semente é a palavra de Deus. O semeador generoso joga em todo tipo de lugar. Mas o resultado, aí depende do solo. Exato. Cai na beira do caminho, veio o passarinho, o maligno, e rouba. Some rapidinho. Cai onde tem pedra. Brota até rápido, mas não tem raiz. Qualquer sol forte, qualquer dificuldade, já era. Queima tudo. E no meio dos espinhos, as preocupações da vida, a busca por grana, status, aquilo sufoca a palavra, não deixa crescer. Complicado. Mas aí tem a terra boa, o coração aberto, que ouve, acolhe, persevera. Aí sim dá fruto. 30, 60, até 100 por um. E o chamado final de Jesus é forte. Quem tem ouvidos, ouça. Exato. Então, o contraste fica muito claro, né? A generosidade de Deus, que não para de semear. Seja o maná lá atrás, seja a palavra hoje. E do outro lado, a nossa resposta. A nossa capacidade, ou falta dela, de acolher essa semente. O problema não está na semente. Está no terreno, em como a gente está por dentro. Perfeito? E dá pra gente trazer isso para a nossa vida hoje, né? Pensar nesses terrenos. Como assim? Olha, à beira do caminho, talvez seja o nosso feed rolando sem parar. Tanta informação rasa que a palavra nem consegue entrar direito, sabe? O coração fica meio duro. Faz sentido. E o pedregoso? Ah, o pedregoso é aquela empolgação inicial, sabe? Fogo de palha. Vai num retiro, fica super animado, mas aí vem a rotina, o trabalho aperta, um namoro dá problema. Aí desiste. É. Falta constância, falta criar raiz mais funda na oração, nos sacramentos. Entendi. E os espinhos? Esses me parecem bem atuais. Demais. É a ansiedade pela carreira, a pressão para ter sucesso, para ganhar mais, a comparação com os outros nas redes sociais. O medo de ficar para trás. Isso. Tudo isso ocupa espaço, vai sufocando a fé. Ela fica ali, sem ar para crescer forte. Caramba. Mas e a terra boa? Tem esperança? Claro que tem. A terra boa é o coração que decide se abrir, que busca entender a palavra, que não foge das dificuldades, mas aprende com elas, que se alimenta da oração, da comunidade, dos sacramentos. Que persevera. E falando em terra boa, em perseverança que dá fruto, hoje a gente celebra a Santa Brígida. Ah, sim, Santa Brígida da Suécia. Que mulher! Mãe de 8 filhos, viúva, fundou uma ordem religiosa, deu conselho para reis e papas. Uma vida intensíssima. E cheia de frutos, né? Ela é um exemplo perfeito dessa terra boa. Ouviu a Deus e, mesmo com 1000 desafios, produziu muito. Exatamente. Uma inspiração para a gente cultivar nosso terreno interior com a oração, com a escuta. E voltando ao maná, essa conexão com a Eucaristia é muito forte, né? Fundamental. A igreja sempre viu no maná uma imagem, um sinal do que viria a ser a Eucaristia. Se o maná já era chamado de pão dos anjos, Imagina a Eucaristia.
É o próprio Cristo se dando para a gente como alimento. Isso muda tudo na forma como a gente vai para a missa, né? Com certeza. Deixa de ser só um ritual para ser nosso maná de hoje. E o catecismo amarra isso legal. Lá pelo número 546, fala justamente que a palavra de Deus é essa semente. E quem dá fruto? Quem ouve? Com um coração nobre, bom e persevera. Ou seja, não basta a palavra ser poderosa, precisa da nossa parte. Da nossa disposição, do nosso coração preparado. A gente tem que preparar a terra. Isso. Me lembra até uma historinha. Uns amigos começaram um projeto social super na fé. E aí? Um desanimou na primeira dificuldade, sabe? Terreno pedregoso. Outro começou a buscar mais o reconhecimento pessoal do que ajudar. Os espinhos, né? Mas um grupinho menor ficou firme, na humildade, trabalhando quieto. Terra boa. E hoje, mesmo pequeno, o projeto faz uma diferença real. Que legal. Mostra bem como funciona. No fim, acho que a mensagem central de hoje é um chamado para a gente acordar, né? Para nossa responsabilidade. E dele tá feita. Mas ele respeita a nossa liberdade. A qualidade do solo somos nós que definimos. E os frutos da nossa vida vão depender disso. Que tipo de solo a gente quer ser, então? Essa é a pergunta. Exato. E fica o convite, né? Como é que a gente pode, essa semana, dar uma arada nesse terreno do coração? Uma pequena ação. Talvez, sei lá, desligar as notificações por uns minutos para rezar de verdade. Ou pegar o evangelho do dia e ler com calma antes de abrir o celular de manhã. Pequenos gestos que preparam a terra. Boa. A notícia boa é que Deus não desiste de semear. Nunca é tarde para a gente preparar o terreno e começar a dar fruto. É verdade. Então, bora continuar juntos nessa caminhada, preparando o nosso coração. Isso aí. Fiquem com Deus, pessoal, e até a próxima. Até mais, galera. Se cuidem.